Bom, gente, boa tarde. Boa tarde para vocês que estão assistindo meu canal agora à tarde. É, Então, hoje eu vou gravar um pouquinho, vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu contei um pouquinho da minha história falando sobre o meu relacionamento que eu tive abusivo, que eu tive dentro da igreja. Gente, vou contar um pouquinho da minha infância, porque eu vou ter que voltar um pouquinho da minha infância. Quando eu era, assim, o meu pai era motorista de ônibus e conheceu a minha mãe, que morava aqui em Brasília, e eles tiveram um rolo e me tiveram. Só que aí o meu pai não ficou com a minha mãe, e não ficou com a minha mãe, e a minha mãe engravidou de mim, minha mãe passava muita necessidade aqui, pagava aluguel, passava muita necessidade. E aí ela me entregou para minha avó aos 6 meses. A minha avó, a minha avó, ela, ela teve um relacionamento com um cara, né? Que era fazendeiro. E aí teve 3 filhas. Então teve 4 filhas. A minha mãe, ela só é irmã por parte de mãe, das minhas tias, né? E aí, é, a minha avó é daqueles tempos antigos. Então, assim, eu até acredito que a minha avó, eu acho que tem bipolaridade também, eu acredito que tenha. A minha mãe também eu acredito que tenha. E eu vou contar nesse vídeo aqui os sintomas e assim, como que eles são, né? Como que ela é. A minha avó é do tipo antigo e a gente passava, assim, muita necessidade, né? A minha avó, ela teve digamos, um rolo, né? Que esse fazendeiro teve essas 4 filhas, só que esse fazendeiro era casado e tal. E era casado e esse fazendeiro, tipo assim, ele não gostava, assim, da gente, né? Ele não gostava de mim, não gostava do meu irmão. Meu irmão morava lá, meu outro irmão que a minha mãe tinha tido primeiro, já morava lá na casa da minha avó. Então, assim, esse fazendeiro não gostava da gente. E a gente morava lá, né? Morava lá. E esse fazendeiro, ele só gostava das filhas que ele tinha tido com ela, com a minha avó, e dos netos. Só que os netos era branquinho e tal, sabe? Porque assim, a minha família é um pouquinho racista, tá? Ainda tem o combo, ainda tem isso. E aí, eu lembro que quando eu era criança, eu, né, fui morar com a minha avó tinha 6 meses, eu ficava numa creche, eu lembro não, eu ficava numa creche, e aí minha avó nessa época trabalhava, só que aí depois ela saiu dessa creche, e aí eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que quando esse senhor chegava, eu tinha que pegar, tipo assim, se eu estivesse comendo, se eu estivesse tomando banho, eu tinha que entrar debaixo da cama. Debaixo da cama, gente. E aí, isso foi pendurando, né? Isso foi acontecendo durante muitos anos. Muitos anos. Eu fiquei morando escondida lá. E aí, teve uma época que eu fui morar com a minha tia. E eu, assim, voltando atrás, eu lembro que a minha infância era até engraçada, assim, quando eu ia brincar na rua, a minha avó brincar na rua, a gente brincava de queimada naquela época. A minha avó gritava o nome da gente bem alto. Gente, ela gritava assim sem microfone, não precisava de microfone. Dava para ouvir lá no na outra rua, assim, gente, num lugar bem longe. Era incrível. Todo mundo escutava. Aí eu lembro que nessa época a gente foi morar. Nessa época eu fui morar com a minha tia. Nessa época eu fui morar um pouco com a minha tia. E. Não, não, eu fui morar com a minha tia, não, minto. Aos 5 anos eu fui morar com a minha mãe. A minha mãe saiu de Brasília e foi morar em Minas, que é a cidade onde a minha avó mora. E chegando lá, gente, a minha mãe, Minha mãe era mais nova, acho que sem juízo, não sei.
Minha mãe se envolveu com o cara. Se envolveu com o cara. Um rolo, né? Sei lá, um namoro, não sei. E aí, o que acontece? Quando eu tinha 5 anos, eu fui abusada sexualmente por esse cara. Eu fui abusada sexualmente, com penetração e tudo, gente, por esse cara. E aí eu lembro que no outro dia eu tive uma... Outro dia eu me sentia muito estranha. Eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Eu não entendia. Porque, assim, quando eu acredito, assim, que quando eu vi aquele homem assim, eu achei que como se ele fosse um pai, sei lá, instinto de pai, não sei. Pensei isso, né? Não é instinto de pai, é como se... Porque, assim, eu não tinha meu pai ali, né, presente. E minha mãe também não tinha. Então, assim, a única época que eu morei com a minha mãe foi essa época e aconteceu isso. Então, assim, isso marcou muito a minha vida. Marcou muito. E hoje eu até consigo falar, gente, porque eu comecei a fazer terapia, sabe? E a terapia me ajudou muito a limpar, assim. Até hoje eu faço ainda, eu preciso fazer ainda, porque ainda tem muitas questões ainda. E aí, para no vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar correr um pouquinho. Aí eu saí da casa da minha mãe, não morei mais com ela. Eu lembro que eu morava lá nesse barraquinho, né? Num barraquinho pequeno, a gente passava muita necessidade, a gente comia água com açúcar, né? Água com açúcar, farinha com açúcar, porque a gente não tinha o que comer e a gente comia isso, a gente passava muita necessidade, muita. E aí eu lembro que eu tinha uns irmãozinhos pequenininhos, porque a minha mãe ainda arrumou mais um irmão, porque ela já tinha o outro que minha avó cuidava, aí ela arrumou mais um e depois arrumou mais uma menina. E aí eu lembro que eu ficava cuidando. E aí a minha mãe, ela decidiu sair desse barraco, voltou para Brasília de novo. E eu saí da casa da minha mãe e fui morar com a minha avó novamente. Minha avó é daqueles tempos antigos, a minha avó assim, batia muito na gente, assim, era daqueles tempos antigos, assim, sabe? É o jeito dela, assim, batia muito. E qualquer coisa que a gente fizesse, a gente apanhava. E aí eu fiquei continuando escondendo debaixo da cama, por causa do senhor, né? E aí quando eu completei mais ou menos assim uns 8 anos, eu fui morar com uma tia minha, uns 8 anos, uns 6 anos. Eu fui morar com essa tia minha, que eu ficava lá e cá, eu ficava lá e cá. Eu fui morar com a tia minha. Essa tia minha, ela conheceu uma prima, conheceu não, foi muitos anos, passaram-se muitos anos, ela foi rever uma prima dela. E essa prima dela chamou ela para ir numa igreja. Chamou ela para ir numa igreja. Aí ela não queria ir na igreja, ela não odiava a igreja, sabe? Cristã, igreja evangélica. E aí, com muita insistência, a minha tia foi lá e foi nessa igreja. E aí a gente pegou e foi. A gente achou maravilhoso, assim, primeira vez. A gente ficou com muita vergonha, né? Só que aí a gente sentou lá e achou maravilhoso. Deus falava muita coisa bonita na palavra, sabe? Muita coisa linda, linda mesmo. E aí depois disso a gente começou a ir nessa igreja. A gente começou a ir nessa igreja. E aí quando eu completei 12 anos, 12 anos, Deus me chamou nas águas do Santo Batismo e eu fui batizada aos 12 anos de idade. Depois dos 12 anos de idade, eu comecei a congregar e eu não passei. Depois disso, eu fiquei morando um pouco tempo com essa tia minha, porque foi o seguinte: essa tia minha, ela tem um marido, né? Até hoje tem. Eu não sei se ele vai assistir esse vídeo. Até hoje trai ela, né? E ela, infelizmente, ela tá nesse relacionamento até hoje. Ela não consegue sair. E aí, um belo dia, ela já sabia que ele estava traindo ela. Um dia, ela pegou e me chamou para poder ir lá, nesse lugar, para poder ir lá, ver onde é que ele estava traindo ela, na casa de uma mulher lá.
Aí quando foi no outro dia, minha tia chamou eu para confirmar que ele estava na casa dessa mulher. Resumindo, esse homem ficou numa raiva, num ódio tão grande que ele me expulsou de lá. Lá vai eu voltar para casa da minha avó. Voltei para casa da minha avó, eu já estava indo na igreja, já tinha uns 12, 13 anos, eu estava indo na igreja. E assim, eu batia muito de frente com a minha avó. Porque assim, a minha avó, ela preferia os netos do fazendeiro. Então, assim, a gente, ela tratava um pouquinho mal, sabe? Tratava mal. Tratava mal, gente, é a realidade. Tratava mal e tratava muito mal. E, tipo assim, de questão de negar comida, sabe? Essas coisas. E aí aquilo me doía muito, assim, sabe? Me machucava muito. Porque eu, assim, gente, eu até, assim, eu confesso que até hoje, assim, tipo assim, eu podia ter nascido em outra família, mas é uma coisa que a gente não escolhe, né? E aí me foi despertando muita raiva, muita raiva, muita raiva. E eu batia de frente com a minha avó, e eu discutia, e eu batia de frente. E assim, eu passava muita coisa na casa da minha avó. Até que um dia eu não suportei, eu morava numa cidadezinha pequena. Eu tinha vontade de sair de lá, eu tinha vontade de sumir de um lugar bem longe. Eu continuava indo na igreja, todos os dias eu ia, assim, domingo ao sábado, domingo eu ia na igreja. E eu lembro que eu comecei a trabalhar de babá aos 14 anos. Eu comecei a trabalhar de babá. Eu encontrei uma pessoa maravilhosa que me deu um trabalho. E eu comecei a cuidar do filho dela. Ela era uma pessoa maravilhosa mesmo, que era muito gente boa. E eu comecei a trabalhar, trabalhei para ela muitos anos, cuidando do filho dela. O filho dela chamava até Cauã. E quando eu completei mais ou menos uns 17 anos, eu não suportava ficar na casa da minha avó. Eu não suportava mais. Eu não tinha contato com meu pai nessa época. O contato que eu tive com meu pai foi aos 8 anos, quando uma vez eu vim em Brasília